E alguém quer compartilhar alguma coisa, comentar alguma coisa, quer comentar algo sobre isso que eu falei, antes de eu passar diretamente para o tema de hoje? Alguém? Não? Tudo certo? Então vamos lá. Eu tenho um tema que eu vou trabalhar com vocês hoje. Nós vamos falar sobre marcas. Certo? Mas antes disso, eu gostaria de... Mais cedo eu coloquei lá no grupo que hoje nós teríamos um momento de perguntas, que normalmente a gente não tem esse tempo, né? E em alguns momentos pessoas me questionam algumas coisas e tal, e eu acho que seria muito, muito importante a gente fazer esse momento, né, de conversa, de perguntas, para que a gente possa compartilhar entre nós, né, em cima de coisas que vocês estão vivendo, ou dificuldades que vocês têm vivido, ou dúvidas que vocês têm. Alguém tem algum questionamento, alguma pergunta a ser feita, para a gente poder compartilhar aqui em busca de respostas? Eita, mas vocês hoje, hein? Meu Deus, o que está acontecendo? Tô vendo gente arrumando casa, gente passando roupa, gente fazendo comida, tô vendo de tudo aqui. Vamos lá, Amandinha, abra sua câmera e pode falar. Eu tô no mesmo esquema, pastora, fazendo comida aqui. Tô falando, tá todo mundo ocupado hoje. Onde está? Eu queria que a senhora compartilhasse a experiência que mais marcou a senhora em Cristo, né? Não necessariamente com relação à dança, mas em Cristo, para edificar a gente. Se quiser falar mais. Ai, meu Deus. É porque cada um de nós, Deus tem um jeitinho de falar com a gente, né? Tem jeito que Deus fala comigo, que de repente não fala com você. Você vê, Deus fala comigo através de música, através de roupa. É difícil Deus falar com alguém através de roupa, né? Através de roupa, através de música e tudo mais. Então, assim, para cada um é muito variado, né? Eu tive experiências marcantes. Eu vou contar uma mais do começo, de quando eu comecei a ministrar, e uma mais no final. Ok? A forma como Deus me chamou foi uma forma muito interessante, né? Quando eu fui desafiada para trabalhar com a dança, eu fui para uma loja, na época tinha loja de CD, de disco, né? Eu fui para lá ouvir música a tarde toda. Quando eu já ouvi música a tarde toda, eu já estava indo embora, a moça me chamou e falou assim: você já ouviu esse CD do Sérgio Lopes chamado O Sétimo? Aí eu falei que não tinha ouvido, e ela falou: ouve. Quando eu ouvi Lamento Israel, que nesse CD é gravado em português e em hebraico, Deus falou comigo muito, muito claramente sobre o chamado que Ele tinha para mim, né, para que eu pudesse servi-lo através da adoração. E vocês sabem, né, que eu questionei, porque eu já tinha 33 anos e tudo mais. Foi algo que me marcou muito. Uma outra vez que me marcou muito foi uma vez que nós fomos para Manaus. Eu tinha equipe na época. Na época eu também, Ana. E na época, o pessoal de Manaus nos levou, tranquila, Eunice, nos levou, éramos 17 pessoas. E antes de ir, Deus falou para mim assim: você vai chegar lá, você vai pregar. E eu não pregava na época. Na época eu só era a líder da equipe, né? Gente, vocês estão ouvindo que o ventilador tá ligado? Não tá atrapalhando, não? Tá tranquilo? Tá não, pastora, dá para ouvir. Acho que não vai atrapalhar a filmagem, a gravação, espero que não. E aí Deus falou assim: você vai pregar e você vai montar lá um tabernáculo. Falei, ok, o que é? Falei nada, viajamos, chegamos lá. No penúltimo dia, a pessoa que nos levou falou: pastor, na verdade na época eu não era pastor ainda, eu tinha sido, você vai dar a palavra amanhã. Seria meu marido, mas não vai ser ele, não, vai ser a senhora. Falei, olha. Falei, então eu preciso
de alguns elementos, eu preciso sair com você para comprar alguns materiais. Ela começou a me levar, à medida que Deus ia me orientando, ela ia me levando. E eu fui comprando coisas para montar algo que seria o tabernáculo, né? Cada elemento do tabernáculo. E aí nós passamos a madrugada montando. Fomos dormir às 5 da manhã. Quando foi 6 horas, a gente se levantou para poder trazer o pessoal. Só que estava tendo uma chuva muito forte. Então o pessoal não teria como passar por fora. Eles teriam de passar no meio do lugar que eu tinha montado. Aí eu fui de quarto em quarto e falei para cada um deles que Deus tinha mandado eu fazer algo, mas para que eles vivessem isso, eles tinham que fechar os olhos e confiar em mim, que eu ia atravessá-los num lugar e eles não podiam ver aquilo que estava ali. Eu fui de quarto em quarto, eram mais de 200 pessoas. Então cada quarto tinha em média 8, 6, 10, e eu fui de quarto em quarto, atravessei todo mundo do salão e levei todo mundo para o refeitório. Chegou no refeitório, Deus me mandou pregar sobre o tabernáculo. E quando terminou, eu falei, olha, agora é o seguinte, eu vou lá para trás. Ali atrás tem algo montado. E vocês podem fazer a opção de entrar ou não no lugar que está montado lá atrás. Se vocês quiserem, vocês vão chegar, tirar as sandálias e entrar. Mas todos são livres para ir ou deixar de ir, né? Aí, Deus também me direcionou. Eu tinha 17 pessoas que estavam comigo lá. Cada pessoa foi colocada num lugar estratégico. Então, no altar de sacrifício tinha um, na bacia de bronze tinha um, no candelabro tinha um, na mesa de pães tinha um, na mesa de incenso tinha um, e no Santo dos Santos era só o pessoal da música. O pessoal estava lá adorando. E na tenda do encontro, lembra que no tabernáculo tinha a tenda do encontro, onde Moisés ficava ali? Eu estava lá. Então, todas as pessoas que entravam tinham que passar por todos os lugares. Saía de mim, aí ia para o altar de sacrifício, depois ia para a bacia de bronze e ia passando em cada um. Gente, quando eu fui para isso, eu comecei a pregar às 9, preguei até às 10. Às 10 nós começamos a entrar no tabernáculo. Mais de 200 pessoas. Deus me deu uma palavra para cada pessoa. Cada pessoa que entrou, Deus me deu uma palavra diretiva para falar no ouvido da pessoa. Foram mais de 200 pessoas. Começou às 9, terminou mais de 3 horas da tarde. O povo entrava, tinha uns que caía já comigo ali, outros já caía no altar de sacrifício. Cada um foi tocado num lugar. A presença de Deus era uma coisa tão extraordinária, que ninguém queria comer. O povo foi sendo batizado em línguas, e o povo tocando música. Começou às 9, foi mais de 3 horas da tarde, ninguém parava de ministrar, e o povo, todo mundo tomado no chão. A coisa mais tremenda, uma das coisas mais tremendas que eu já vi. Então, assim, o que eu aprendi com isso? Quando Deus te dá uma palavra, por mais que você pense, não, mas não tem como acontecer, ou isso não vai, por mais que você pense isso, não pense, só obedeça. Não era para eu pregar, Deus falou que eu ia pregar e eu preguei. Não era para, não tinha a mínima condição de acontecer aquilo, caiu um toró de água, mas Deus tinha planos. E as pessoas foram mudadas, moldadas, transformadas nesses dias, a começar em mim. No final já não tinha voz nenhuma. Quando eu terminei de falar no último, que eu fui entrando, eu só vi gente cair no chão, tomado por Deus, por horas e horas e horas e horas, ninguém queria sair. Então, assim, quando Deus te der uma palavra, obedeça. Quando Deus te der um direcionamento, faça exatamente como Deus te mandar. Deus foi falando o que tinha que fazer, que tipo de papel tinha que comprar,
quem que tinha que ficar em cada um daqueles lugares. Então foi uma experiência extraordinária, não só na minha vida, na vida da minha equipe, como também na vida de todos aqueles que receberam a palavra. Então, aprenda isso. Se você tem uma palavra de Deus, vai. E Ele vai cumprir aquilo. Manaus, eu tive muitas experiências. Essa foi uma primeira. Na segunda vez que eu fui, eu já contei aqui, eu acho, nós tivemos uma guerra literal com demônios, assim, anjos e demônios aparecendo, e uma guerra de horas, guerreando através de dança, de movimentos de dança. Aí, outra vez que eu fui lá, foi a vez... Nessa vez? Não, foi a segunda vez. Na terceira vez que eu fui em Manaus, foi aquela vez que eu falei que Deus me deu a direção, eu comecei a jogar água no povo, uma mulher que era cega foi curada, eu acho que eu já contei isso aqui. Então, na quarta vez que eu fui, era um congresso para 4.000 mulheres. Menino, há pouco tempo, eu recebi um vídeo, porque assim, Deus me deu uma direção de orar, especialmente por mulheres que não tinham filhos, que estavam tentando engravidar, e orar por algumas coisas que foram acontecendo e tal. Atriz, sua roupa chegou? Paty, sua roupa chegou? Ai, já queria saber. Voltando. Então, aí dessa vez que eu orei, na última vez que eu fui em Manaus, há pouco tempo eu recebi um vídeo de um casal. Aí, depois se eu achar, eu até mando para vocês. E nesse vídeo, eles mostram o momento que eu estou orando sobre ela, no meio das 4.000 mulheres ali, e depois me mandam um bilhetinho e a confirmação da gravidez. E o neném estava sendo apresentado. Então, assim, eu vivo muito isso, né? Que para mim é algo tremendo. Deus me deu uma palavra sobre isso, então eu tenho muito zelo, muito cuidado sobre isso. Então, assim, é maravilhoso você ter uma palavra de Deus, obedecer literalmente aquilo que Deus falar, e Ele vai fazer. Então, nós somos instrumentos de Deus, de um Deus zeloso, e diante de quem nós precisamos nos colocar e a quem nós precisamos obedecer. Por quê? Porque a obediência me leva a um lugar de viver o que Deus tem para mim. Mas eu preciso aprender a obedecer. Não adianta tentar ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Ele precisa de obediência. Quando você obedece, Ele faz. E a gente depois vai poder testemunhar. E uma coisa que nós precisamos entender é que o nosso Deus é um Deus de novidade de vida, é um Deus que se manifesta todos os dias, certo? É maravilhoso contar o que passou, mas eu preciso viver de tal forma que eu tenha o de hoje para contar. Eu não posso viver somente do passado, eu não posso desconsiderar aquilo que eu vivi no passado, que vai alimentar a minha fé, mas eu não posso também ficar lá no passado e não viver o presente, o novo de Deus para esse tempo, porque Deus tem novidade para nós todos os dias. Amém, queridos? Então, Amém. Esses são uns dos momentos que eu vivi, Amanda. São muitos, mas eu vou parar nesses, ok? Fala, Aninha. Baixa a mãozinha aí, Amanda. Fala, Aninha. Tudo bem? Ô, pastora, tudo bem, graças a Deus. Eu ia falar uma coisa só, era uma pergunta, mas aí agora que a senhora estava falando isso, eu queria falar um negócio, depois perguntar também. Tá. Falar, gente, realmente é muito importante a gente obedecer ao Senhor. E aí eu vou contar uma coisa que aconteceu com vocês no final de semana anterior. Aconteceu comigo. A gente teve o nosso congresso da juventude, né? E aí foi muitas igrejas, eu acho que foi 9 igrejas, não sei. E a igreja lotou. E aí foi muito gostoso. E teve um momento que os jovens foram lá na frente e tal. E eu fiquei no meu cantinho. E aí tem o meu líder. E o meu líder tem uma irmã. O nome da irmã dele é Rihanna. E eu e a Rihanna, nós somos muito amigos. Nós somos melhores amigas. Amo demais ela. E aí teve uma hora que ela tava orando por uma menina. E ela começou a expulsar um demônio dentro da menina.
Só que eu não tava vendo, tipo, não tinha percebido que era um demônio. Mas mesmo assim, eu fiquei atenta e o Senhor tocou no meu coração e pediu pra mim orar pela Rihanna, pra me interceder. Porque uma vez eu aprendi com a Val que quando alguém tá repreendendo, expulsando algum demônio, tem que ter outra pessoa atrás intercedendo. Porque senão o demônio pode entrar na vida da pessoa, enfim. E eu senti no meu coração de ir. Mas eu fui, gente. Quem disse que eu fui? Aí eu virei pra minha amiga e falei assim, vai lá, fulana, vai lá interceder pela Rihanna. E ela falou assim, não, vai lá você, Deus tá mandando você ir, você que tem que ir. E aí eu não queria ir, porque eu tava com medo do que as pessoas iam pensar, porque eu já tinha orado por muitas pessoas naquele dia. Eu tava com medo dos outros achar que eu tava querendo me aparecer, né? E aí eu não quis ir. E aí teve uma hora que essa minha amiga me empurrou, e aí eu fui. E aí o Senhor enviou mais 3, que ele virou e falou assim, você não quer ir? Então eu vou enviar, então eu não vou deixar de fazer porque você não quer ir. E aí foi mais 3 pessoas, depois fui eu. E aí o irmão dela, meu líder, pegou ela, sentou ela no banco, e aí colocou o óleo assim, a gente começou a ungir ela e tal. Então assim, moral da história, obedeçam ao Senhor, porque quando ele fala pra gente fazer, é porque tem que fazer mesmo. O Senhor tinha falado pra mim e aí na hora que eu fui, o irmão dela já veio, pegou na mão dela e falou, orar por você agora. Então o Senhor falou comigo e falou com ele. Porque nessa hora, por um momento eu tinha achado que era coisa da minha cabeça. Mas depois que o Senhor falou comigo e com ele, aí eu vi que não era coisa da minha cabeça nada. E glória a Deus que a minha amiga me empurrou, que eu fui, que o Senhor enviou mais gente, porque depois eu parei pra pensar, né? E se a Rihanna ficasse fraca? E se os demônios entrassem na vida dela também, passassem da menina pra ela? Então é algo muito, muito sério. Quando a gente não obedece a Deus, não prejudica só a gente, como prejudica a outra pessoa também. E aí, a pergunta que eu queria fazer, que é uma pergunta meio boba, mas, né, não vou ficar com essa dúvida. Que, tipo assim, pastora, nós somos filhos de Deus, né? E Jesus também é. Mas qual que é a diferença? Tipo assim, ele é filho legítimo e eu sou adotada? Vou baixar o ventilador que tá muito alto, peraí. Vamos lá, filha adotada. Bom, primeiro deixa eu voltar numa coisa que você falou. Você falou assim, se a Rihanna ficasse fraca e o demônio entrasse nela. Vamos entender isso. O demônio, ele só vai entrar em quem tiver brecha. Não é assim, eu tô orando e aí o demônio vem pra cima de mim, só se eu tiver brecha. Se eu tiver com a vida reta, tiver com tudo certo, ele não pode fazer isso, ele não tem essa possibilidade, tá? Não existe. Por que a gente ora? Porque é um momento de guerra. Numa guerra, enquanto um soldado está atirando, os outros estão guardando a vida dele. É cuidado uns dos outros. Então, se alguém vai orar, outros têm que estar guardando. Vocês podem ver que quando eu estou ministrando, se eu vou orar, a Val vai em cima, guardando a minha vida, né? E a Val, coitada, como intercessor, mas ela leva. Esses dias veio uma pessoa que conversar comigo. Isso não é brincadeira, gente. Eu tô rindo, mas você vê o que é guerra espiritual. Veio uma pessoa conversar comigo e ela passou aqui umas 2 horas conversando comigo. Quando ela foi sair, e não é uma menina ruim, não, uma menina maravilhosa, só que tá passando por muita guerra. Quando ela foi sair, eu falei, deixa eu orar por você. Eu orei. Quando eu cheguei na cozinha, que a Val tava lá, a boca da Val tá da parede aqui, ó, branca. E ela escornada, ela falou, tia do céu, correu, foi vomitar. Exato, Sara. Correu, foi vomitar, vomitou, e o corpo cansado e toda arrebentada. Falei, vem cá, aí eu fui, orei por ela, aí ela melhorou. Entendeu? Por quê? Porque ela estava na brecha. Isso é intercessão. O que é intercessão? Você se coloca na brecha no lugar do outro. Então, ao invés de acertar o outro, acerta ela. Ela é intercessora. Então, se eu tenho que ter uma vida reta, imagina ela, tanto que ela tem que estar com a vida reta. Por quê? Porque pensa, você acha que é fácil orar pela pastora Cida? Você acha que é fácil ir para esse lugar? E ela está nesse lugar, então ela tem que ser muito cuidada e amada. A Val,
ela cuida de mim de um jeito. Tem lugar que eu viajo, quando eu chego lá, que ela não vai, a moça fala assim, a Val mandou uma mensagem para mim, ela manda uma mensagem com um monte, pode ir, se ela tem problema de joelho, ela gosta de tomar energético, ela manda tudo, cuidado. Agora, espiritualmente, ela faz a mesma coisa, ela me guarda. Então, o que você estava fazendo era guardar a vida da Rihanna. Para que a Rihanna vivesse isso, ela teria de estar com brecha, porque se eu estou orando por alguém, o diabo não vem para cima de mim, ele pode ir para outro, para mim não. Agora, se eu tiver uma vida torta, aí a coisa complica, né? Entendeu? Agora, em relação... aí você perguntou se Jesus é filho legítimo e se nós não. Não, nós somos filhos exatamente como Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito. Nele nós fomos feitos filhos de Deus. Agora, por que ele foi filho? Pela obediência. O que nos faz filho? Não adianta dizer que... O que João fala? Se eu digo que amo a Deus e não obedeço os seus mandamentos, eu sou mentiroso. O que me faz filho de Deus? Aceitar Jesus e ser obediente ao meu Pai. Lembra que o Edinho, eu não sei se eu falei do Edinho ou o Edinho comentou isso com vocês. A gente tem mania de falar Deus, 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 e o Edinho está ensinando o quê? Deus é Deus de todas as religiões têm deuses, mas o único que tem um Pai somos nós. Ele fala, não chama Deus de Deus, chama Deus de Pai. Porque o nosso Deus é Pai. E Ele cuida de nós. Então, quando eu falo Deus de Deus, eu estou igualando Deus aos outros deuses. Sendo assim, bem radical nisso, né? Mas, então, o que eu tenho que entender? Jesus, quando ele veio à Terra, ele abriu mão da sua glória e se tornou humano como eu e você. Ele era filho de Deus, ele realmente... Jesus é diferente de nós? Claro que é. Vocês já viram um estudo do DNA que foi encontrado? Que só não tem os 46 cromossomos, mas tem 23 mais 1? Vocês já viram esse estudo? Quem não viu, procure esse. Se me lembrar, eu acho e mando para vocês. A prova do sangue que foi achado na arca é uma coisa muito louca, viu? Mas Jesus tinha sangue de quem? De Maria, os cromossomos da mulher, e o outro, só de Deus. Ele não tem cromossomo de pai, ele não era filho de ninguém, ele era filho do Espírito Santo. Entende? Então, nós somos exatamente igual a Jesus, é muito complicado falar isso, mas nós temos a mesma possibilidade de sermos feitos filhos de Deus. Ele foi filho de Deus quando ele abandonou a glória, deixou a glória e veio para a terra, morrer no nosso lugar, viver tudo, obedecer ao Pai e tal. Quando você ouve a oração de Jesus em João 17, você vê que coisa mais tremenda. Ele dizendo ali, Pai, enquanto eu estive aqui, eu cuidei daqueles que são teus, mas eu estou te devolvendo ele. Eu volto para ti e eu estou devolvendo, porque eles não são meus, eles são seus. Quando você vê a oração de Jesus, quando fala lá em Filipenses 2:5 ou 5:2, que fala que ele é... deixa eu lembrar do versículo. Ele recebeu o nome que é sobre todo nome. Porque, mesmo sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, se esvaziou, se humilhou, tornando-se servo e tendo a morte de cruz, que é o pior tipo de morte, né? Por isso, ele tem um nome que é sobre todo nome. Entende? Por quê? Porque se a gente pensar em Jesus como Deus, ele não cumpriria o nosso lugar, ele não seria o sacrifício perfeito. Por quê? Porque para morrer no lugar de homem, só homem. Tem que ser um homem. Então, Jesus, homem, morreu no meu lugar e no seu lugar. Entende? Agora, ele é 100% Deus também? É louco demais, né? Isso é uma coisa que a gente dificilmente vai entender. A gente crê porque a gente sabe que Deus diz e é assim. Mas entender isso, como entender? Tem uma música daquele grupo que não cristão, né, Legião Urbana, que eles cantavam, quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. Maldade, então, deixaram Deus tão Cristo. São as pedras clamando. Aquele que não conhece a Cristo, testemunhando de quem Cristo é. E muitas vezes nós que conhecemos não entendemos. Ontem,
eu assisti um filme, chama Movimento Jesus, ou Jesus Revolution. Tem na Prime. Vale a pena assistir. Ele conta do movimento hippie da época, né, dos anos final de 60 e início da década de 70, e um movimento que surgiu através de um cara que era todo loucão e que foi resposta e juntou com um pastor todo certinho, e eles geraram o movimento Jesus, que era um movimento sendo resposta para aquilo que os hippies estavam buscando lá nas drogas, no rock and roll, parará. Eles eram a resposta, um Jesus que era visível, entende? É um tipo de filme que vale a pena assistir, viu? Vale a pena assistir para você entender, né, os limites que nós colocamos para que as pessoas não conheçam Jesus, não cheguem em Jesus, e a forma como Deus faz as coisas. Então, assim, respondendo a você, Ana, nós temos a mesma possibilidade de sermos filhos de Deus. Nós nunca seremos como Jesus, mas ele foi 100% homem. Enquanto homem, enquanto filho de Deus, ele é exatamente igual a nós. Só que ele alcançou um lugar, porque ele nunca pecou. Ele alcançou um lugar que ninguém nunca vai alcançar. Por isso que ele é superior a nós. Mas nós somos chamados filhos de Deus. Entendeu? Jesus agora, porque tipo assim, o Espírito Santo intercede. Deus junta. E Jesus. O que a Bíblia fala? Que ele está à direita de Deus. Jesus é o nosso advogado. O Espírito Santo, ele traduz aquilo que está no coração de Deus para nós, traduz a nossa oração. Você já viu que a Bíblia fala que nós não sabemos orar, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Entende? Eles fazem, não é o mesmo papel, mas eles são essa referência. Jesus está à direita de Deus. O Espírito Santo está dentro de nós. É como se fosse um elo de comunicação. Então Jesus hoje está vivo, está à direita de Deus, e quando Deus olha para você, se você aceitou Jesus, ele não te vê, ele vê o sangue de Jesus sobre você. Entende? É maravilhoso isso. Então, Jesus está vivo, está à direita de Deus, e ele voltará. Ele morreu como cordeiro, e ele voltará como um leão. Ele virá sobre um cavalo branco, ele vai reinar sobre a terra. Ok? Então ele tem um lugar que só ele alcançou. Amém? Laurinha? Eu, pastora. Fala, Laura. A Ana falando sobre essa questão de Jesus, né? Como que faz em relação à libertação com dança, né? Eu lembrei de uma vez que foi algo assim surreal. A gente estava no momento ali de evangelismo na praça, né? E ele estava acontecendo um evento, né? De evangelismo mesmo, momento de adoração, louvor. E Ana, às vezes, só o simples fato do nosso coração estar direcionado, sabe, ali diante do Senhor, acontece libertação que a gente nem sabe. Assim como aconteceu comigo. E nesse lugar chegou um rapaz, né? Todo trajado de mulher, né? Uma drag, né? E ele simplesmente ele estava possesso, né? E o meu pastor, ele começou a passar muito mal mesmo. E ali eu rapidamente, né? Percebi que estava passando mal e tudo. E aí eu fiquei assim, né? E agora, o que eu faço? E aí eu peguei na mão do rapaz, né? E na hora que eu peguei na mão do rapaz, até a feição dele mudou, sabe? Então, assim, e eu fui com coração de amor, né? E ele tinha dado uma baforada, né? Que é, como se diz... como que eu posso resumir isso? Como se fosse jogando feitiço, essas coisas, entendeu? E aí... E aí, na hora que eu simplesmente só peguei na mão dele porque eu estava adorando o Senhor, né? O demônio saiu do corpo dele, sabe? O que eu entendo? Que como a pastora recebe direções, a gente vai receber, às vezes, algumas direções. Mas se a gente tiver com o coração ali
voltado literalmente o nosso coração para Deus, dando a todo o nosso melhor, toda a nossa intensidade, vai acontecer momentos de libertação que a gente nem vai perceber, sabe? Meu pastor, ele tem visão espiritual, ele vê as coisas. Eu, assim, não tenho essa visão, só de vez em quando. Mas, assim, eu entendo que o Senhor, ele nos usa da intenção do nosso coração. Se a gente está ali diante do altar, a gente tem uma vida devocionada, temos uma vida de busca, de santidade, de renúncia, sabe? Às vezes o Senhor, através da nossa adoração ali, vai libertar, vai curar pessoas que a gente nem vai saber como que aconteceu e simplesmente aconteceu, né? E não tenha medo, né? Não tenha medo dessa questão de demônio, a não ser que você entre nessa questão tipo, eu vou orar para uma tal pessoa e tal, eu não sei que demônio é, isso é um pouco perigoso, eu não recomendo, né? Porque a gente precisa ter direção, né? E assim, deixando mais específico para Ana, sabe? Quanto mais você buscar da palavra de Deus, quanto mais você conhecer e o seu coração estiver cheio e você for intensa e você buscar e buscar e buscar, Deus, através dos seus movimentos, da sua adoração ali, ele vai alcançar alguém, ele vai curar alguém, ele vai libertar alguém. E às vezes você nem vai saber, né? Às vezes sim, às vezes não, né? Então, assim, aquilo que Deus tiver para mostrar para você, ele vai mostrar, sabe? E me remeteu muito quando você estava falando, eu tô aqui fazendo janta. E aí eu vindo essa imagem e tal, eu queria ter abraçado ele, né? Mas ele era muito alto, eu falei assim, não vai, né? Não vai ficar muito legal. Mas é isso, sabe? Ter essa vida de direção mesmo de Jesus e deixa Jesus usar você, tá bom? Amém. Amém. Gente, sabe como uma vez Jesus me falou para libertar uma pessoa? Eu estava aqui em casa, você sabe que a igreja é aqui, né? E uma menina ficou possessa aqui. Aí eu orando por ela e tal, e Deus falou para mim assim, pega o seu vestido branco e joga em cima dela. Falei, gente, isso é loucura, mas coisa da minha cabeça. Fica aí, ora, e neca de neca, né? Aí eu chamei uma pessoa, falei, vai lá no meu guarda-roupa, do lado esquerdo tem um vestido branco, é igual um vestido de noiva, traz para mim lá. Aí ela trouxe. Quando ela trouxe, que eu joguei em cima da menina, foi liberta na hora. Entendeu? Então não é o que eu faço, nem quem faz, mas é a obediência à palavra e à direção de Deus. Por isso que eu reforço isso que a Laura falou. Quanto mais nós estamos em Deus, leitura da palavra, oração, momentos com Ele, mais facilmente você vai ouvir a voz de Deus. Se você ouvir a voz de Deus, não tem perigo de errar. Agora, se você for por sua conta mesmo, corre o risco. Será que é Deus? Será que não é? Né? Então a gente, quanto mais a gente fica perto de Deus, mais a gente precisa ficar. E mais, e mais, e mais, e mais. É muito importante. É muito importante essa ligação com o Senhor. Porque é nesse lugar que você vai ouvir direção, que você vai descobrir segredos. Porque eu sempre ensino que Deus não esconde segredo de nós, mas para nós. Então, lá na Salmo 25:14 diz que ele revela segredos àqueles que são íntimos. Esse é um versículo que a gente tinha que entender e viver ele. Salmo 25:14. Aos seus ele revela àqueles que o buscam. Então, quando a gente buscar, você pode ter certeza, Deus vai revelar, vai falar coisas que a Bíblia não fala, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, você obedece. Se você obedece, você vai trazer para você o coração do Senhor. E você vai viver o sobrenatural de Deus. Eu não sei você, gente, mas eu não gosto desse negócio de viver o natural, não. Exatamente, nele. A autoridade é gerada no secreto. Então, assim, nós precisamos entender isso, gente. Precisamos entender isso. Precisamos ir para um lugar além de onde nós estamos. Amém? Rô, fala, Rô. Tá me ouvindo? Tá. Eu tenho algumas coisas, né, que aconteceram comigo durante esse ano, né?
Primeiro, fiz um ano que eu tô desempregada, né? Que eu tô parada. E eu sempre muito aflita. Eu sempre trabalhei, então, assim, tava naquela ansiedade, né? Então, assim, passou o prazo do seguro-desemprego e tal. E durante esse prazo, minha mãe fez 2 cirurgias, e aí eu tava em casa, dava para cuidar e tal. E aí, quando foi, nesse processo, eu sempre estava assim, envolvida em tudo no ministério, né? Então, Deus sempre estava cuidando, estava sempre guardando o meu coração. E aí, quando foi chegando um tempo, aí eu comecei a mandar currículo, entrevistas e nada. E mesmo assim, eu vi o meu coração, assim, às vezes, ao mesmo tempo que eu descansava, já começava a ficar numa aflição. E eu comecei a falar: Deus, eu sei que eu posso confiar, eu sei que eu posso crer, eu creio que se eu tenho algo, se não é para agora, eu sei que o Senhor vai prover de alguma forma as coisas para mim e tal. E um dia minha mãe foi para a igreja, minha mãe é da Assembleia de Deus, né? E ela foi e falou comigo. Ela falou, já que andando no caminho, ela falou assim: nossa, pai, a Rosana faz entrevistas em vários lugares e ninguém dá retorno, ninguém chama. E ela virou e falou assim que ao mesmo tempo ela ouviu uma voz suave falando com ela: não se preocupe, dela eu cuido. Então eu vejo assim que em todo tempo Deus tem cuidado, né? Mas é quando a gente se propõe a ouvir, a acreditar e fazer o que Deus propôs, o que a gente propôs, né, de estar na obra a fazer, né, de colocar a mão e ir para fazer, né. E nisso, no dia que eu fui numa entrevista na Avenida, eu passei numa loja para comprar um carregador, só que na hora que eu saí da entrevista tinha uma menina chorando na escada. Na hora eu só parei, eu saí da entrevista, parei e falei com ela, falei, né, de Deus, falei: olha, eu não sei o que você está passando, mas Deus conhece o seu coração e tal, né, falei com ela e desci. A internet dela deve ter caído, peraí que ela vai voltar. 1 minuto. Momento comercial. Deixa ela voltar. Aguenta aí. Eita. Vou perguntar pra ela aqui. Lá vem ela. Continue, nós estamos esperando, Rô. Pode continuar, nós estamos esperando. Voltei, caiu aqui. E aí quando eu passei nessa loja, o rapaz me atendeu e tal, e estava cantando um louvor. Aí eu falei assim: nossa, que louvor bonito, né? Aí eu falei assim, eu perguntei: de que igreja você é? Eu sou desviado. Eu falei: e o que você está esperando para voltar? Aí ele virou para mim e falou assim: eu tô todo errado, não sei o quê. Eu falei assim: aqui, mas nós não podemos olhar isso. Jesus está às portas. E se Jesus voltar agora, o que vai ser da sua vida? E assim, então eu vejo que que o Senhor vai nos dando a oportunidade de levar a palavra dele, né? De alguma forma. E é isso que ele quer que a gente faça: levar a palavra, pregar o evangelho, mas viver uma vida e saber que nós temos que viver uma vida de santidade, buscar ter uma vida de santidade diante dele. E isso para mim assim, tem sido momentos assim, que eu creio que mesmo eu estando né, nesse tempo da pausa do emprego, eu creio que Deus tem provido de formas diferentes. Exatamente. E o que você precisa, não falo você, mas todos nós, né? Em cada situação, fazer 2 perguntas. Primeiro, em meus passos, o que faria Jesus? E a segunda pergunta é: nunca fazer o porquê, mas sempre o para quê, Senhor? Por que eu estou aqui? Eu estou aqui para quê? Quem é o alvo? Qual é o alvo? E esperar.
dirigir simplesmente, né? Então, assim, você está em stand-by quando olha aos olhos humanos, nossa, tem um ano que eu não trabalho. Não, tem 365 que Deus te deu dias que Deus te deu a oportunidade de viver o sobrenatural dele a cada dia. E o tempo é dele. O dia que ele entender que já tá bom, ele traz. Se não, ele vai te sustentar. A melhor coisa é ser sustentado pelo Senhor. Amém. Vanessa. Olá, tudo bem? Paz do Senhor. Paz. Então, pastora, eu fiz uma oração algum tempo atrás e eu falei para Deus assim que eu gostaria que Ele me apresentasse os amigos dele. E aí a senhora veio com esse discipulado. E hoje eu entendo tudo. Das pessoas que estão aqui, daquelas que o Senhor tem colocado na minha vida aqui perto, né? Hoje eu estou em Goiânia, até quinta-feira eu estarei aqui. Não vai me ver, não? Pastor, eu só não vou porque nós estamos em formação. Nós vamos ter curso o dia inteiro. Dia inteiro estudando e daquele jeito que a Fatinha gosta. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho certeza que eu vivo milagres desde o dia que a minha mãe e meu pai me fizeram, né? Então, assim, é uma trajetória, são muitas histórias, muitas histórias. E eu ouvindo a senhora falar, eu vejo algumas coisas parecidas que já aconteceram comigo. Por exemplo, colocar uma roupa de dança sobre uma pessoa e essa pessoa ser liberta. Alguns anos atrás, eu fui taxada como louca. Mas nunca mais vi aquela pessoa possessa. Foi libertação, assim, total. Né? Essa questão de mulheres que não podiam gerar. Eu tenho uma amiga que ela já tinha enterrado 4 filhos, pastor. E eu recebi uma palavra através do ministério da pastora Gisela Matos, quando foi em Itapuranga. E eu carrego essa palavra na minha vida e todas as vezes que eu tive a oportunidade de liberar sobre a vida de uma mulher, eu liberei. Eu não tinha nenhum problema para engravidar, eu não tive problema. Mas passaram algumas mulheres pela minha vida que tinham. E essa minha amiga, ela já tinha perdido 4 filhos, gestações que algumas foram bem longas. E ela enterrou 4 bebês, 2 meninos e 2 meninas. E até o dia que nós estávamos no ambiente de adoração, nós estávamos adorando o Senhor com danças. E o Espírito Santo falou, coloque a mão sobre a barriga dela e libere a mesma palavra. E a palavra é até hoje, porque eu carrego comigo, e todas as vezes que o Espírito Santo manda eu falar, eu falo. Você é uma terra fértil. Baseado na parábola do semeador. Aquilo teve tanto impacto na minha vida, eu não sei falar para a senhora hoje quantas mulheres foram que são mães por causa dessa palavra. Aleluia. Então, assim, às vezes a gente pensa assim que pode ser coisa da cabeça da gente, né? Mas aquilo que é gerado em Deus frutifica, não tem jeito. Dá frutos. Então a senhora é uma amiga que Papai do Céu me deu. e é doida igual eu também, que eu acho que eu também sou um pouco. Né? E eu creio que aqui tem mais um monte que é assim, que não tem vergonha, que obedece, que vai. Eu acho que se a senhora ouvir mais testemunhos aqui, vai dar outro livro, pastor. Glória a Deus. Vai dar outro livro, sabe? De tantos testemunhos, tantas histórias lindas e que Deus está fazendo, que Ele já faz há muito tempo e Ele continua fazendo, porque esse Deus que nós servimos, Ele faz. Aleluia. Muito obrigada por tudo. Eu sempre vou agradecer e eu nunca vou deixar de agradecer e falar. Onde eu tenho ido, eu tenho falado o quanto esse discipulado tem edificado a minha vida. Tem trazido transformação. Amém? É muito bom, viu, Vanessa? Obrigada por compartilhar, porque às vezes, assim, por exemplo, hoje eu fiquei assim, eu faço o discipulado ou não faço? Porque tinha um monte de gente, eu não posso porque tem não sei o quê, eu não posso porque tem um monte de gente, assim, vira e mexe, teve algum problema, tive problema de estar doente e tal, sempre acontece alguma coisa, né? E aí você vai indo assim, porque começa com 100 e tantos e vai raliando, né? Mas, na verdade, tem umas carinhas aqui, ó, que estão desde o primeiro dia, nunca faltou, nunca deixou de estar.
E assim, cara, tem tanto. Gente, o tanto que perde quem não vem, o tanto que perde. Eu não sei você, mas nossa, eu aprendo tanto com vocês, gente. Então, para mim, para minha vida espiritual, para o meu testemunho, para aquilo que eu busco viver, isso daqui é muito importante. Muito. E eu gosto de ouvir, por isso que certamente a direção foi essa hoje. De ouvir, de gente conversar. Inclusive, uma dúvida aqui. Era para ter sido terça passada e nós passamos para essa? Ou eu tô perdida? Terça-feira que vem tem ou não tem? Tem, pastora. Era para ser terça passada, a senhora passou para essa porque a senhora estava passando mal. Aí a senhora falou que ia ter 2 terças seguidas. Isso, então terça-feira que vem tem, né? Tem. Tá. Só para não me perder. Então, assim, nós só temos mais 3 terças, né? E teve gente que me ligou assim para morrer, porque realmente não pode, não gostaria de estar fora e tudo mais. Mas tem gente que perdeu simplesmente, né? E assim, tudo, gente. Eu gosto muito de pregar sobre João 20, quando Jesus aparece para os discípulos e Tomé não está lá. Todo mundo vê, todo mundo ouve, e Tomé não está lá. Ele chega, não acredito, eu tenho que tocar, eu tenho que não sei o quê. Então, toda vez que Tomé não vai onde tem que estar, ele vai deixar de ver Jesus. Então, eu entendo isso aqui. Toda vez que a gente deixa de estar aqui, por mais que depois, né, você ouça, porque tem hora que não tem jeito, tem vezes que acontece coisas que é maior do que nós. Aí não tem jeito, né? Mas, se você tem a oportunidade, simplesmente deixa de estar, você sempre perde. Sabe por quê? Porque Jesus aqui, no momento aqui, de repente ele começa a dar uma direção, dá umas guinadas assim, ó. Ele fala, opa, volta o golpe e tal, né? Então, assim, é tão bom viver isso, é tão bom ter essa liberdade aqui, ó, da gente se falar, da gente compartilhar. A gente vai se conhecendo. Já pensou? Que bênção, né? Se a gente puder estar junto, eu queria muito que a gente pudesse estar junto, sabe? A gente fechar o nosso discipulado. Já pensou que maravilhoso que seria, né? Deus tá no olho aí, vamos ver o que Deus permite para nós, né? Laurinha, fala, Laurinha. Pronto, consegui desmutar aqui. Pastora, eu tenho uma pergunta para a senhora. Vou falar. É porque eu tava ali pensando o que eu ia perguntar. Eu tô lendo o livro de João, e a senhora falando de João, né? Eu amo. Dia. E algo tem queimado muito no meu coração referente sobre o reino dos céus, né? E como nós, ministras e ministros, né, do Senhor, através da nossa dança, podemos edificar, trazer esse reino dos céus para a vida das pessoas. Responde a gente aí, pastorinha. O reino onde é que tem que estar o reino? Onde eu estiver, eu chego e falo, o reino de Deus chegou nesse lugar. Como é que eu edifico pessoas? Gálatas 5, a partir do versículo 16, fala da obra da carne e do fruto do Espírito. Quando eu estou cheia de mim mesma, da carne e da alma, eu vou manifestar a obra da carne. Vamos abrir? Abre aí, Gálatas 5. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Vamos ler juntos. Olha só. Digo, porém, escuta bem. Não, eu vou até voltar um pouquinho. Deixa marcado aí, vai lá em Romanos 8. Deixa marcado aí. Vamos ver como é que nós vamos edificar, como é que nós vamos manifestar o reino. E é uma pergunta importante essa. E não é dançando, é sendo. O que está escrito em Romanos 8? Agora, pois, já
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem aí que tem ponto e quem aí que tem vírgula nesse lugar aí? Só levanta a mão. Quem é vírgula, levanta a mão. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vírgula. Vocês estão vendo o texto? Abre Romanos 8:1. Deixa eu explicar o que é para vocês entenderem. Algumas Bíblias estão escritas: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. E já vai para o outro versículo 2. Mas esse versículo está incompleto, eu já falei isso aqui. Esse versículo está incompleto. O correto é que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse que é o final do versículo 1. Certo? Se o seu não está, completa. Copia aí do lado aí, ó. Depois, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Coloca vírgula e continua. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a versão corrigida fiel, que é a correta. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Complementa aí na sua Bíblia, na lateralzinha aí. Deu? Beleza? Então, agora já. Então, vamos responder a pergunta da Laura, que ela perguntou como manifestar o reino, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele continua. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e do tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí o que fala o versículo 5? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Deixa marcado e vai lá novamente para Gálatas 5, a partir do versículo 16. Então, olha só. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, iras, discórdias, dissensões, facções. Eu vou ler essas palavras de forma mais simples, na linguagem de hoje. Imoralidade sexual, ações indecentes, brigas, acesso de raiva, ambição, egoísmo, desunião e divisões. Eu estou traduzindo para ficar um pouco mais fácil, tá? Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é o mesmo que paciência, delicadeza, que é a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, que é o mesmo que humildade, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Por quê? O que fala o versículo 24?
os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então vamos entender como manifestar o reino de Deus sobre a vida das pessoas, manifestando o Espírito, o fruto do Espírito e não a obra da carne. Porque se eu manifesto a obra da carne, eu vou pecar e levar pessoas ao pecado. E aquele lugar onde eu estiver não se revelará como o reino. Porque onde eu pisar é reino. Eu tenho que declarar que é reino. Agora, se eu manifesto o fruto do Espírito, a obra do Senhor, a obra da carne é morta, a obra do Espírito, o fruto do Espírito se manifesta e nós começamos a viver e a gerar naquele lugar o reino. E as pessoas chegam para você e falam, cara, o que é que você tem? Que eu olho para você, dá vontade de chorar, dá vontade de contar minha vida, e tem uma paz nesse lugar. O que é isso? É o reino de Deus se manifestando através da sua vida, através do seu testemunho. Então, como manifestar o reino? Sendo Cristo na vida das pessoas. E ser Cristo é manifestar o que ele manifestou. Ser Cristo é as 7 colunas do caráter de Jesus serem evidentes em mim. Isso é ser Cristo. Isso é manifestar o reino. Isso é ser agente de salvação na vida das pessoas. Alright, Laura. Tô treinando meu inglês. Mais alguém quer? Fala, Sarinha. Eu quero ver sua cara. Você não vai ficar tampada a cara, não. Peraí, porque tem hora que sai nem coisa. Pastor. Gente, alguém quiser comentar enquanto eu tô falando, entender o caos que eu tô. Comentar, viu? Fala, minha fileira fechada. Fechou de novo. Fechei, porque eu tô horrorosa. Dentro disso que a senhora tá falando, eu queria fazer uma pergunta. Só um minutinho. Quando vocês deixam fechado, a hora que eu vou transcrever o vídeo, fica só o nome, e é muito ruim para quem está assistindo depois. Então você não está horrorosa, porque você parece com Jesus. Jesus não é feio. Então abre essa imagem aí. Oh, Jesus, não ajudando. Abra aí sua cara e fala. Vamos lá, então. Então vai. E até para um lugar mais escondido aqui. Gente, nossa, eu tô muito... dentro disso que a senhora tá falando, pastora, quando é que a gente... Quando que alguém está, vou colocar entre aspas, pronto para estar ministrando? A Bíblia fala sobre os neófitos, né? Sobre ter um zelo com os neófitos e tudo mais. Mas como eu sei que alguém está pronto ou não para estar ministrando? Porque existe todo um zelo, um cuidado. Nós falamos hoje aqui sobre libertação. Então, assim, quando alguém está pronto para estar ministrando ou não? Tem uma frase clássica que é: pelo fruto conhecereis, mas eu vou te dar um exemplo prático. Todo mundo conhece a Sara Shiva, né? Ex-Zeppelin, não sei das quantas lá, filha da B. Consuela. Uma vez eu ouvi um testemunho da Sara Shiva, que ela canta pra caramba, né? E ela se converteu, e ela estava ainda em processo de libertação, porque lá tinha cão para dar com pau, né? Uma coisa horrorosa. A vida dela era terrível. Então, ela um dia foi na igreja e estava lá, e as irmãzinhas cantando Jerusalém, tem misericórdia do Senhor, bota um fio do ouvido, terrível. E ela ficou injuriada. Como que eu aqui, eu sou cantora, agora faço parte da igreja, e não sei o que lá, o senhor não deixa eu cantar, e essa mulher toda desafinada, Deus merece o melhor, ainda usa essas coisas, né? O que o pastor falou para ela? Eu estou guardando a sua vida. Por quê? Porque quando eu me converto, eu passo por todo um processo de limpeza, de libertação. Eu estou assim, naquele afã, naquela paixão por Jesus, eu quero fazer a obra e tal, mas muitas vezes, imaturamente, eu posso quebrar a cara com essa história de fazer desse jeito. Pode ser muito perigoso. Então, o que eu preciso fazer?
essa pessoa precisa ser alimentada, discipulada e caminhar com ela. E os frutos vão começar a se manifestar. Então, o que o pastor da Sara Chan falou para ela? Você ainda tem brecha na sua vida. Então, você é um alvo gigante. Se eu te colocar lá em cima do púlpito, o seu alvo vai aumentar muito. Por quê? Porque você é um adorador. O adorador, ele é alvo. Não tem jeito. Satanás odeia o adorador. Todos somos adoradores. Existem alguns que são de ofício. Nós somos adoradores de ofício. A gente ministra diante do Senhor com a dança. E não é todo mundo que faz isso. A pessoa é adorador, mas nós somos adoradores no ofício. Então existe um ódio especial no coração de Satanás por nós. Então, se eu não estou com a vida reta e eu sou colocado naquele lugar, eu sou um alvo e eu vou ser acertado e a pessoa pode ser destruída ali. Então, como que você ama uma pessoa? Amar muitas vezes é dizer não. A pessoa quer, porque quer, mas na verdade ela não está pronta. E você vai colocar essa pessoa num lugar de muito perigo. Essa pessoa vai ser acertada, essa pessoa pode ser destruída. Então, não tenha pressa. Eu me lembro da Vanessa Vargas, não sei se vocês conhecem a Vanessa Vargas. Vanessa Vargas era a melhor bailarina de Goiânia. Tinha bolsa para ir embora para Nova York. Ela dançava absurdamente. Aí ela foi dar aula para o Rema, e o Rema começou a orar por ela, caladinha, até que ela se converteu. Quando ela se converteu, o que a pastora Adriana fez? Bora, você vai com a gente. Só que ela não dançava, ela carregava mala, ela ajudava a fazer maquiagem, ela preparava comida para todo mundo. Então, ela participava de tudo, menos da administração. Por quê? Porque ela tinha que ser guardada. Ela ainda tinha coisas para ser tratada. Aí, no momento em que ela entendeu que ela estava pronta, como que ela entendeu que ela estava pronta? Pelos frutos. Ó, Valdelice aí. Pelos frutos, ela começou a manifestar isso. Aí você vai colocando devagar, sem muita forçação, em momentos sendo guardada por alguém, e aí ela vai estar pronta. Então, não tenha pressa. Porque muita gente tem pressa, não, bora. É perigoso. Você coloca a vida da pessoa em risco. Okay? E mais uma pergunta para finalizar, que a gente também estava falando sobre libertação mais cedo. A gente sabe que o espírito de Jezabel é um espírito extremamente sagaz, né? Extremamente... enfim. E é um espírito que se move muito em púlpitos, né? Uhum. Como lidar quando a gente percebe que tem uma pessoa sob influência de Jezabel que está ali ministrando e tal, porque é muito complicado, é muito delicado, né? Eu queria ouvir a senhora a respeito disso. Se você é a liderança, você tem que se posicionar. Se você não é líder, dobre seu joelho e vá orar. Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão e Ele vai trazer revelação. Então, ore para que Deus abra os olhos da liderança, porque muitas vezes a gente, no afã de, eu vou resolver, você pode pecar contra alguém. É muito perigoso esse lugar. Então, ore. Se você tiver oportunidade, busque direcionamento com o seu pastor, com a liderança que tiver. Pastor, fale sobre esse espírito. Como é que é isso? Existe possibilidade de que você jamais vai acusar alguém. Que é muito perigoso. E Jezabel te pega, minha irmã. Entendeu? Então, ore. Fala, Laurinha. Tem um monte de mão levantada aí, eu gosto disso. O Henrique tá aqui de novo, Laura. Henrique, ela tá fazendo a pergunta sua e dela. Então, pastora, para a gente manifestar o reino, então a gente precisa buscar essa maturidade, né, em Cristo. Porque nossa conferência agora tá chegando, né? E o tema é expansão e glória, né? O que vai ser? O tema da nossa conferência, da nossa sede agora, né? É expansão e glória.
né? Pois é, que dia que vai ser a conferência? Vai ser dia 21. 17 no Teatro do Apóstolo e vai até. A semana toda, a partir do dia 17, pastor. Vai ser lá na Dia 17 agora em diante. Apóstolo ou lá na sua igreja? Oi? Vai ser no Apóstolo ou vai ser na sua igreja? Não, vai lá no nosso apóstolo, lá na Vila Moraes. Vamos saber. E aí, nosso tema é expansão e glória, né? E assim, a pergunta sobre João foi intencional, né? Porque nós, que nem a pastora falou, nós não somos somente ministras, né? Com dança, né? Mas somos aquele que leva o reino. E quanto desse reino a gente conhece, né? E aí veio a Sarinha, né? Falando aí sobre os neófitos na fé. E assim, e com esse tema expansão e glória, né? A gente só pode expandir algo quando a gente renuncia, né? Quando a gente abre mão, a gente coloca diante do Senhor as nossas renúncias, né? Então, o reino de Deus, ele é só manifesto para aqueles que são os filhos maduros, né? E assim, que a gente possa buscar essa maturidade, né, Sarinha? Você falou aí sobre Jezabel, é meio complicado. Eu tive uma experiência visitando em uma igreja e não era Jezabel, era Leviatã, né? E aí eu não pude fazer nada, né? Eu só pedi também para que Deus pudesse estar falando com os pastores, né, com as pessoas do local. E nossa pastora Zaira fala muito sobre libertação, a pastora Cida conhece demais, né? Nossa pastorinha, pastora Zaira, minha mãe também, né, minha discipuladora. E assim, são os espíritos assim que odeiam primeiramente a obediência. Quanto mais obediente aos nossos líderes, aos nossos, né, pastores, a gente tá blindado, né? A gente tá resguardado. Então, assim, por mais que vocês não entendam, né, obedeça, né? Ah, mas eu tenho que vestir tal roupa, veste tal roupa. Ah, mas eu tenho que fazer isso, faz isso. Porque é o caminho que a gente encontra de blindagem, né? E assim, eu tenho sido muito ministrada a respeito de João. Deus tem me levado, né, a esse livro de uma forma diferente, né? E com mais zelo, com mais cuidado, né? Porque manifestar o reino de Deus, expandir o reino de Deus, né? Expansão e glória é somente para aqueles que realmente estão ali buscando, estão intensos, né? Então, assim, foi uma pergunta, pastora, meio de neófito, mas era para instigar as meninas, para não ficar só eu falando aqui. O versículo de Romanos 8:19, ele fala: ardente expectativa da criação, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Filhos, não os neófitos, mas os maduros. Nós precisamos buscar essa maturidade para que o reino se manifeste. Os ruiosos, né? Noeli, fala, querida. E abra a tela, Noeli. Oi, pastora. Era falando sobre a manifestação do reino de Deus, né? Me veio na memória, eu trabalho com idoso, né? Sou cuidadora de idoso e de criança. E eu comecei a trabalhar, eu trabalho em muitas casas, entre muitas famílias, e eu vi uma sequência eu entrava em famílias, em casas muito desordenadas, né? Muito bagunçadas, e eu ficava assim, gente, sabe aquilo? Eu falei, gente, não é normal, porque uma bagunça, ok, incomoda as pessoas, mas em mim, me incomodava de uma forma que incomodava o meu espírito. E eu falei, por que essas bagunças, essas coisas incomodam tanto o meu espírito, né? E aí a senhora falando sobre essa manifestação do reino, e o senhor falou assim, filha, eu te trouxe aqui para que você traga a ordem, mas não só a ordem física, mas a ordem espiritual também, né? E aí eu lembrei quantas vezes na minha imaturidade de não entender, eu saí de certas casas, de certas famílias, e de alguma forma eu não pude manifestar o reino ali, porque eu saía tão irada, porque eu falei, gente, que família desorganizada, que família bagunçada, que casa desorganizada. Mas na verdade esse incômodo que o Espírito Santo estava querendo gerar em mim, e até hoje, né, ele gera, quando eu chego assim em algumas famílias, eu falo assim, eu já chego e falo assim,
que o Senhor quer falar comigo aqui, Deus? Qual a ordem que o Senhor quer que eu traga para esse lugar? Qual a luz que o Senhor quer que eu traga para esse lugar? E aí eu lembrei quantas vezes o Senhor me queria que eu fosse luz em certos lugares, que eu fosse, porque é isso que o Senhor nos chama, né? Para ser ordem no meio da bagunça, para ser luz no meio da escuridão, para trazer às vezes uma palavra de paz, de cura. E aí às vezes na minha imaturidade eu saía irada, às vezes eu falava para a pessoa, não volto mais aí. Não volto mais aí. E aí hoje eu entendo, e esses dias buscando em Deus mesmo, sabe, eu falei, Senhor, por que o Senhor me leva a tantos lugares assim, a tantas famílias desorganizadas, a tantas famílias assim? O Senhor, filha, eu tô te levando para te treinar, para que você entenda que e literalmente é um treinamento. E aí eu entro nessas casas e na ordem ali do físico, né? O Senhor me usa também para trazer às vezes uma luz, uma clareza, uma palavra. Hoje eu trabalho com uma família que o marido da moça, ele é ateu, né? E ela é muito católica, e eu cuido de uma criancinha, e às vezes eu falo pra ela assim, ai, você tem que orar pelo Beni, porque ele é tão bebezinho e tal. E aí eu costumo botar ele pra dormir, eu profetizo sobre a vida dele. Benício, você vai ser uma criança próspera, você vai ser um grande homem de Deus, porque as escolhas do seu pai não interferem nas suas. E aí o Benício veio meio que num erro deles, né, que eles falam, né. Eu falo, ai, nunca mais você vai falar que o Benício é um erro. O Benício foi um sonho projetado do Senhor na vida de vocês. O Benício não foi um erro. E aí um dia eu cheguei da conferência de mulheres lá. E aí no outro dia eu cheguei lá e aí ela, nossa, você tá tão alegre. E ela falou assim, nossa, você traz a presença de Deus aqui pra dentro de casa. Você traz essa alegria, né? E que a gente possa ficar atento, porque às vezes o Senhor nos leva pra esses lugares de fato pra ser resposta, né? Amém, glória a Deus. Aninha, você? Pastor, eu tenho uma pergunta para fazer. Noeli, baixa a mãozinha. Pode falar, Ana. Eu não sei, eu acho que é uma pergunta meio polêmica, mas eu preciso saber antes de chegar na minha fase adulta. Então, pastora, tipo assim, eu sei que eu sou muito nova para pensar nisso, mas eu quero saber se eu sou obrigada a ter filho depois que eu casar. Porque, tipo assim, tem pessoas que acham absurdo, porque assim, eu não tenho certeza, né? Mas eu tenho 90% de certeza que eu não quero ter crianças quando eu crescer. Porque eu tenho 4 irmãos, cuidei de todos, né? A minha irmã tá pequenininha, tem uma aqui por parte de mãe. Ela tem 1 ano, agora minha mãe tá grávida de novo, então assim, eu tô cansada já. Eu acho que eu não quero ter. E eu falo isso a algumas pessoas, elas ficam tipo assim, meu Deus, Ana Júlia, que horror, o Senhor fala que a gente tem que ter filho, a gente tem que multiplicar o caos quieto. Enfim, professora, me responde aí, por favor, que é a senhora. Ai, eu amo essa Ana. Ana, o que Deus falou para Eva e para Adão? Qual foi a frase? Qual foi a ordem? Não tô lembrada, mas a senhora... Crescer e multiplicar. Multiplicar e encher a terra. Então vamos falar seu coração, né? Eu posso escolher se eu quero ou não ter filho? Você sabe o que é um servo de orelha furada? Não. Lembra? Sabe? Sabe ou não? O servo de orelha furada é o seguinte, na época, no Velho Testamento, a lei era o seguinte, o escravo, ele era escravo até um determinado tempo, eram 50 anos, tinha um ano que era eu esqueci o nome do ano, todos eram forros. Forros, o que quer dizer? Eles eram libertos, ele já cumpriu o tempo dele e ele podia ir embora, certo? Porém, tinha servo que amava tanto o seu senhor que ele não queria ir embora. Ele tinha aquele lugar como uma família, então o que ele fazia? Ele ia com o seu senhor lá no sacerdote, falava, fura minha orelha. Ele estava dizendo o quê? O que é o servo de orelha furada? É aquele que tem direito à liberdade, mas abre mão da liberdade para fazer a vontade do seu senhor. Isso é um servo de orelha furada.
A Bíblia diz que nós somos servos, nós precisamos ser servos de orelha furada. Nós temos o livre-arbítrio, a Bíblia fala lá em Gênesis, que nós temos, Deus nos criou livres, você pode fazer o que você quiser. No entanto, a Bíblia fala em Romanos 12, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ele sabe o meu ontem, o meu hoje e o meu eternamente. Ele sabe o que é bom para mim e o que é ruim. Ele sabe a minha vida. Eu não sei nem se daqui 5 minutos eu vou estar vivo. Ele sabe toda a minha vida até a eternidade. Será que Deus sabe o que é melhor para mim? Sim ou não? Ele sabe. O que foi que no comecinho da palavra eu falei que Jesus, na sua palavra, você me deu, eu te disse que Jesus se tornou quem ele é pela obediência, por tudo que ele sofreu por obediência. A vontade dele não era morrer na cruz. Ele disse para o Pai, se for possível, passe de minhas cálices, mas que não faça a minha vontade, mas a tua. Certo? Então Jesus tornou quem ele é pela obediência dele. Ele é nosso irmão mais velho, ele é a nossa referência. Se a vontade de Deus era perfeita para Jesus, será que a vontade de Deus para mim é perfeita? Sim ou não? Sim, com certeza. Então, a conversa não é eu sou obrigada. É igual quem fala, fazer tatuagem é pecado, usar piercing é pecado, beber é pecado. Não, o que é pecado? É fazer aquilo que desagrada o coração de Deus. Eu quero tanto agradar a Deus que eu não quero fazer o que desagrada. Por quê? Porque ele é maravilhoso. Quem ele é, então, o povo fica discutindo o sexo dos anjos enquanto a gente está pregando o evangelho, né? Então, é obrigado? Deus não te obriga a nada. Mas ele gostaria muito de ver os filhos do seu ventre. Judá, um dos filhos de Jacó, um deles era Judá. Jesus veio da raiz de Judá. Existia uma promessa sobre a vida, uma promessa de que da raiz de Davi, de Judá, viria Jesus. E aí Judá tinha 2 filhos. O primeiro ele era tão mau, e ele era casado. Ele era tão mau que Deus o matou. A Bíblia diz isso, pode procurar lá em Gênesis que você vai achar. Deus o matou. Aí, na lei judaica, lei mosaica, era assim: se o filho mais velho morresse, o segundo filho tinha que assumir a esposa, e o primeiro filho que ele tivesse ia ser como se fosse do irmão que morreu. Isso era uma lei mosaica. O segundo filho casou-se com a mulher do primeiro irmão, e toda vez que ele ejaculou, ele jogava o sêmen no chão. O que ele estava dizendo? Eu não vou gerar filho para o meu irmão. Pastora, no último culto foi essa palavra, foi essa. Olha Deus confirmando para te ensinar. Então, ele recusou. O que Deus fez? Matou ele também. Aí o que aconteceu? Tamar, porque o Judá falou: não, o negócio é o seguinte, você espera aí, quando meu filho mais novo crescer e for homem, eu trago ele para você. Só que ele escondeu o filho, por quê? Porque ele tinha medo dele morrer também. Aí o que Tamar fez? Se vestiu de prostituta, se colocou no lugar, ficou com o Judá e teve filho dele, do sogro. As loucuras do Velho Testamento você não vai entender, mas ela era mais justa do que ele, que ele foi contra aquilo que ele prometeu. Então, hoje você vive que situação? Meu Deus, tem 50 mil meninos na minha casa, minha mãe está tendo menino de novo, eu não aguento mais cuidar de um menino. Mas o seu filho é diferente. É a sua casa, é o seu esposo, é o seu lugar. Você vai se casar. Eu vou te dar um exemplo da minha filha. Minha filha tem um neném agora de 10 meses. Vai fazer agora, o João Henrique. A Sara sempre trabalhou fora, as coisas dela foi tudo muito organizado e tal, né? Ela não tinha plano de ter filho de jeito nenhum. Eu achava que ela não ia ter filho. Ela sempre falava assim, mas o que acontece? Ela tinha um nível de endometriose seríssimo. Eu acho que no fundo ela tinha medo de não poder, querendo. Então o que ela fez? Não, vamos formar, vou viajar. Foi gerando um monte de coisa. Aí ela teve um problema de endometriose tão sério que ela teve que fazer uma cirurgia. Ela fez a cirurgia. 1 ano depois, estava pior do que antes. Aí a médica falou para ela assim: se você pensa em ter filho, você tem que pensar nisso agora. Nós vamos organizar. Ela estava usando DIU. Eu sou totalmente contrário a DIU. Eu acho ele abortivo. Mas não vamos falar disso hoje. Porque tem muita mulher crente que usa DIU, eu acho isso um absurdo.
Aí ela conversou com o marido, resolveu, não, então vamos tirar o DIU. Aí a médica falou assim, daqui a 1 ano nós vamos fazer um tratamento sem engravidar. 20 dias depois ela estava grávida. E ela sabe que foi Deus. Então você trata de tirar, porque você está em pecado, viu, Sara? E ela sabe que foi Deus. E hoje ela fala para mim assim, mãe, como eu demorei tanto a ter filho, mãe. A melhor coisa da minha vida é o que eu estou vivendo hoje. E ela não queria ter filho. Então eu vou te dar uma palavra. Você vai começar a orar, Senhor, sara o meu coração. Sara o meu coração, porque o meu ventre pertence ao Senhor. E no teu tempo eu estou disponível para fazer a tua vontade, seja ela qual for. Não coloque limites para Deus. Não coloque regras para Deus. A Bíblia fala que nós precisamos gerar filhos. Tem muita mulher que está louca para ter filho e não consegue ter. E outras têm condição de ter e estão impedindo. Quando você diz não a uma gravidez, você está dizendo para Deus, a sua vontade é pior do que a minha, porque eu sei que hora que eu quero ficar grávida. Então eu determino a minha momento de gravidez. Evitar filhos é pecado. Pastor, eu acho, eu não acho, eu tenho certeza, que é questão de cura mesmo, eu sabe se eu me curar. Porque, tipo assim, meus pais são separados, né? Aí 2 são do meu pai e 2 da minha mãe. E aí a minha primeira irmã que eu tive foi por parte de pai. E aí do meu pai eu não tenho ciúmes dele, nem tipo, velho, ele pode ter quanto ele quiser. Ele continua a me dar as coisas, então ele pode ter quanto ele quiser. Agora, minha mãe, pastor, quando minha mãe engravidou, foi ano passado, né? Mas foi um caos. A tia Rosana sabe, mas eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu chorei os 9 meses, mais 3 ainda depois que ela nasceu. E foi assim, nossa, mas eu chorei demais. E eu morria de medo eu chegava na igreja chorando, falei, gente, minha mãe vai me esquecer, minha mãe vai me largar. Deu até vontade de chorar falando. E tipo assim, foram poucas das pessoas que ajudaram, né, que me acolheram, porque todo mundo ficava rindo da minha cara. Falando que eu era mimada, falando que eu tinha que é porque eu não apanhei na infância, por isso que eu era assim. Mas pensa comigo, gente, eu fui filha única por 13 anos. Foi eu e minha mãe por 9 anos, desde que eu nasci. Aí depois ela casou e tal. Então, e eu sempre amei minha vida de filha única. Ter tudo que eu queria, eu estudei em escola particular. Nossa, aquela vida de princesa. Na hora que eu soube que minha mãe estava grávida. E o povo virava e falava assim, nossa, se for menina, você vai perder seu posto de princesa, vai perder o posto de filha única. E a minha avó... O diabo manda os dele. Minha mãe, tipo assim, tem outros irmãos, mas nenhum teve filho. Então eu era neta única também, a melhor, a preferida, a única menina, a primogênita, tudo, eu era a. Aí, na hora, o pastor, eu torci pra ser menino, escolhi o nome, escolhi tudo. Na hora que eu descobri que era menina, gente, foi o soberano que me segurou mesmo, viu? Então, e aí minha mãe trabalha, né? Então quem olha ela depois da um mês sou eu, quem dá comida sou eu, quem fala pra dormir sou eu. Então, assim, é um negócio, é um buraco no meu coração. E aí, eu lembro que às vezes eu vejo vídeo de mulher engravidando de novo e o filho chorando, eu fico com raiva da mulher. Dá vontade de comentar, sua burra, pra quem você engravidou de novo? Dá vontade de comentar isso. Então, de verdade. Minha não, velho. Mas em nome de Jesus, o soberano vai me curar, já vou conversar. Amém. Só coloque seu coração. E Sara, isso é desculpa, é pecado. Fala, Rosana. É isso. Tô pecando, pastor. Socorro dele. Pois é, irmã. Se eu fosse você, liberava esse útero aí. Deus já está em muito tempo que ele quer te dar filho e você está impedindo Deus fazer. Vou falar 2 coisas. Em questão do que eu acho que foi até a Laura que falou sobre, e a senhora também falou, pastora, sobre os frutos, né, em Gálatas. E esse mês o Kelvin tinha passou uma ordenança assim para que eu pudesse estar falando, né, mandando no grupo. A gente fez um propósito de leitura, né, esse mês. E aí eu coloquei Efésios, e cada capítulo, um capítulo por dia. E depois, no final do dia, eu mando um resumo, ou então uma reflexão, né, sobre o capítulo. E aí uma coisa que a palavra ela vai se completando, né, tanto em Romanos, Gálatas e em Efésios 5,
5:8, ele fala o seguinte: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Né? Então, assim, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. E, então, assim, a gente vê que, assim, à medida que nós vamos nos alimentando, vai alimentando o nosso espírito da palavra, Deus vai trazendo o que nós hoje somos. Nós não fazemos mais parte das trevas, não fazemos mais parte do mundo. Nós somos parte do reino dos filhos de Jesus, do Filho de Deus, né? Que é Jesus. Então, assim, servir ao Senhor, andar, ir, né? Vivendo o fruto do Espírito, isso nos fortalece para que possamos estar munidos também e guardados, blindados com Cristo, né? Para os levantes de Satanás. Né? Então, assim, é muito importante estar alimentando da palavra. Né? E quanto isso que a Ana comentou, eu falo assim que eu tô com 45 anos e eu desviei do evangelho, voltei e eu tive minhas consequências assim drásticas em relação a namoro, né? Tive quase que eu casei, estava, né, construindo e tal, só que não vivia o mesmo propósito, né? Então, assim, hoje a minha área sentimental, eu descansei, falei com Deus: Deus, está nas suas mãos, né? Em questão, meu sonho sempre foi ser mãe, né? Então, como, né, não aconteceu do casamento nem nada, então, assim, eu vejo que quando Deus coloca pessoas, né? As meninas mesmo do ministério e na minha vida, eu vejo como se fosse uma forma de ter um cuidado com elas também, né? Mas eu creio que tudo é no tempo do Senhor. Todas as coisas vêm no tempo do Senhor. Amém. Amém. Tem mais alguma pergunta? Não estou vendo nenhuma mãozinha mais levantada. Fala, Aninha, que esqueceu de baixar. Baixa aí. Ai, gente, foi tão bom, não foi? Hoje? Nossa, foi muito bom. Sugiram as pessoas para assistirem. Foi muito bom. Foi uma bênção.